1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Fico feliz de poder estar aqui com os irmãos. Agradeço o pastor, pelo convite. Glória a Deus, muito obrigado. E que o Senhor possa falar com a igreja, amém? Através da palavra do Senhor. Porque, todavia, a palavra é de Deus, não é do pregador. Irmãos? A palavra sempre é dele. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou forçar um pouquinho o texto, porque será necessário para que os irmãos entendam um pouco melhor no que eu vou falar, amém? Forçar o texto que eu digo que eu vou fazer uma leitura um pouco mais assim, estendida dentro de alguns versículos. Capítulo 1, versículo 1 em diante. Todos encontraram aí, irmãos? 1 Samuel, capítulo 1. Leiamos a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, ou seja, todo ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, então, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo de número 19. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo de número 12 do capítulo 2. Versículo 12 do capítulo 2. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Beleal, e não conhecia o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá cá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, depois toma para ti o que desejar a sua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar,
se não por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Agora nós vamos aí para o versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, de como também se deitavam com as mulheres, que em bando se ajuntavam na porta da tenda da congregação. Agora vai para o capítulo 3 aí, primeiro versículo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia, em algumas traduções era muito rara naqueles dias, e não havia visão manifesta. Versículo 13 do capítulo 3, a gente vai finalizar. Porque já eu lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, frisa essa palavra aí, ó, execráveis, não os repreendeu. Amém? Eu quero fazer uma oração, feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Como eu enfatizei aqui no começo, a palavra é sua e não é minha. Ó Pai, eu te dou graças por esta palavra que nós lemos. Eu venho pedir a sua misericórdia, que o Senhor alcance o nosso coração. Usa-me, meu Deus, para que eu possa trazer aqui uma palavra clara, concisa e objetiva, Senhor. Uma palavra que traga graça e dê crescimento à sua igreja, para que o seu nome seja louvado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, acredito que a maioria dos irmãos aqui conhece essa parte da história da Bíblia. Alguém conhece? Glória a Deus. A palavra de Deus nessa noite, ela vai nos confrontar. Ela vai de endereço, de uma forma de confronto, à nossa forma e realidade de viver, em alguns sentidos. Quando eu digo que a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, eu carrego esse conceito de confronto e entendo que uma mensagem pregada em cima do altar, ainda que seja uma mensagem de consolo, de conforto, se em alguma parte dessa mensagem ela não nos confronta, eu acredito que talvez alguma coisa esteja errado. Por quê? Porque a nossa natureza, ela pende pelo lado da falha. A nossa natureza é uma natureza falida que nós herdamos de Adão. Então, a palavra de Deus, em várias partes que você lê, na maior parte da Bíblia, ela vai nos confrontar. Porque em maior parte da nossa vida, nós estamos escolhendo coisas erradas diante de Deus. E dentro desse texto, de princípio, a gente já destaca que havia aqui nesse cenário bíblico uma crise espiritual. Porque o versículo 1 do capítulo 3 diz para nós que a palavra de Deus era muito rara naqueles dias. Ela tinha um grande valor, era de muita valia. Quando a Bíblia diz que ela era de muita valia, traz o conceito de que ninguém mais já dava valor à palavra de Deus. E o próprio texto diz que não existia mais visão manifesta naquela igreja. Ninguém conseguia ter uma visão mais com Deus. Quando a gente olha para o cenário desta igreja, eu fico imaginando e tentando pensar na minha mente, como foi possível Samuel crescer neste ambiente? Porque, de princípio, quando eu vejo a mãe deste menino, que orou incessantemente e pediu a Deus um filho, e disse que se o Senhor desse ela um filho, o entregaria para morar na casa de Deus, eu fiquei imaginando, seria o melhor lugar para a criança crescer. Quem não imagina assim, uma criança crescer na igreja, é o melhor lugar ou não é? É o melhor lugar. Mas quando a gente observa o cenário espiritual dessa igreja, a gente vai entender que existia ali uma crise espiritual. Quando a gente olha para o texto e observa que tinha ali os líderes da igreja, os sacerdotes da igreja,
e a Bíblia diz que o principal sacerdote estava cego. E ele sabia que os seus filhos, que eram os sacerdotes que também o ajudavam ali, estavam praticando coisas terríveis. E o texto diz que ele não os corrigiu. Traz aqui para nós um conceito de um pai que percebe e vê os seus filhos trilhando caminhos errados, mas não tem coragem de corrigir. Mas vamos entender essa história um pouco mais. Nós estamos aqui em um texto que fala de uma transição de períodos. Nós vamos entrar aqui no período monárquico dos reis e vamos findar o período dos juízes, sendo que Samuel foi o último dos juízes da nação de Israel. E como eu vinha dizendo aos irmãos, que aqui estamos vivendo aqui nesse texto uma crise espiritual. Aí eu peguei o último versículo do livro de Juízes para ler. Olha o que está escrito no último versículo dos Juízes, só para que os irmãos entendam. O último versículo do livro de Juízes, versículo 25, capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. O texto diz que não existia um líder na nação de Israel. E o povo fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E nós vamos entrar no cenário desta igreja nesta forma. O povo buscando, ou seja, tomando escolhas aos seus próprios olhos. Não tinha um líder espiritual naquela igreja que se levantasse com voz de autoridade e reprimisse o que estava de errado, e repudiasse as coisas que estavam erradas. E para que os irmãos entendam, se o líder vive de uma forma, o povo segue o que o líder está fazendo. A igreja é o que o líder é. A igreja é o que a liderança é. Se a liderança ora, a igreja vai orar. Se a liderança busca, a igreja vai buscar. Se a liderança traz uma boa administração, a igreja vai estar debaixo daquela boa administração. E o texto diz que existia uma crise espiritual. Agora vamos no começo dessa história. Aonde a Bíblia diz aqui, onde a gente leu, um homem por nome de Eucana tinha duas mulheres. Uma chamava Ana e a outra Penina. E a Bíblia diz que esse homem tinha um costume de todas as vezes, uma vez por ano, subir ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E no versículo 4 a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios por todos os seus filhos e as suas filhas, que ele tinha com uma das suas esposas, porque uma podia gerar filhos e a outra não. Penina gerava filhos e Ana não podia gerar. E a Bíblia diz que ele era um pai que reconhecia como pai o dever de oferecer sacrifício pela sua família. Como pai, este homem entende que, se os filhos não querem buscar, ele vai se levantar diante de Deus e vai sacrificar pela sua família. Lembra de Jó? A Bíblia diz que os filhos de Jó eram assim também. Os filhos de Jó tomavam escolhas que eram uma escolha assim, só festa. Mas Jó, pelas madrugadas, intercedia pelos seus filhos. É tão interessante quando não tem dentro de casa alguém responsável que toma a liderança de interceder pela sua família. E Eucana tomava as rédeas e fazia desta forma. E a Bíblia diz que uma vez por ano ele subia ao templo em Siló para oferecer sacrifícios a Deus. E subia ele com toda a sua família. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias e Eli. E a Bíblia diz que ele tinha as duas esposas, Ana e Penina. Ana não gerava filhos, porém Penina gerava. Só que dentro da cultura de Israel, que era uma cultura machista, a Bíblia diz que Ana era mais amada por Eucana do que Penina. E dentro dessa cultura machista, a esposa que tinha que ser mais amada era Penina. Por quê? Porque naquela época a mulher que não gerava filhos, ela era desprezada. E onde surgiu o princípio desse conceito, dessa cultura? Vamos voltar no tempo, lá no Gênesis, capítulo 1.
em diante. Aí a gente chega lá no capítulo 3, quando a Bíblia diz que Deus está conversando com Adão após Adão e Eva ter pecado. Aí Deus pergunta: onde estás, Adão? Adão escondeu e Deus pergunta para ele: aonde estás? Ele disse: eu fiquei com vergonha, Senhor, e me escondi. Adão sentiu vergonha. Aí Adão percebeu que pecou e jogou a culpa em quem? Na mulher. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. E deste dia em diante, a cultura de Israel passou a ter esse conceito machista. Um conceito que mulher não teria valor dentro da cultura. Mulheres só tinham valor se desse filhos. E um detalhe, tinha que ser filho homem. Mulher tão desprezada dentro da cultura bíblica, da cultura de Israel, que todas as vezes que uma mulher era representada como alguém de destaque, ela só tinha destaque se ela fosse ser mãe de alguém que era importante para a nação de Israel. Como a gente vê em Raabe, a gente vê também Ruth, várias mulheres que ganharam destaque, mas só ganharam destaque na Bíblia porque foi mãe de alguém na linhagem que seria importante. E eu observo o texto, a Bíblia diz que quando Eucana subia no templo para oferecer sacrifício pela sua família, ele dava uma porção maior por Ana. E isso fez com que Penina criasse um certo tipo de ódio no seu coração por Ana. E eu fico aqui pensando, por que é que Ana era mais amada por Eucana? O que Ana tinha para ser mais amada? Ana não podia gerar filhos. O que Ana tinha, irmãos? Nada. E mesmo assim o texto é bem claro em dizer que Eucana amava mais a Ana do que Penina. E é interessante a gente tentar imaginar e observar o cenário no dia a dia dessa família. Costumeiramente eles com esse costume de ir ao templo uma vez por ano. Imagina comigo, aquela família entrando na igreja, Penina com os meninos do lado, e a Bíblia é bem clara em dizer que Penina irritava a Ana. Eu imagino Penina entrando com os meninos e falando com Ana: olha, Ana, eu posso dar filhos para o nosso marido, você não pode. Olha, Ana, eu posso gerar filhos, você é estéril. E eu fico observando, por que é então que o esposo amava mais a Ana, que dentro dessa cultura não teria que ser amada? E a Bíblia diz que ele amava mais a Ana do que Penina. E a Bíblia diz que Penina irritava Ana excessivamente. E aqui eu já consigo extrair a primeira revelação dentro do texto. A primeira revelação é o seguinte: Penina tinha filhos, não tinha? E Ana? Não. Aqui a revelação é a seguinte: quantas pessoas têm características de Penina? Que tem, mas não com a intenção de apenas de ter a necessidade de ter algo. Ele quer ter para mostrar que tem. Ele quer ter com a intenção de competir. Quantos na nossa atualidade, até mesmo no conceito de pregação, que quer pregar com conceito e a ideia de competir, quem prega mais ou quem prega menos, quem é mais usado ou quem é menos usado. E oxalá eu vou entrar por essa área. Quantos da nossa juventude, quem nunca ouviu dizer, algum jovem dizendo: um dia eu ainda vou ter meu Honda Civic, um dia eu ainda vou ter minha 160. Irmãos, o grande problema da nossa geração, sabe qual é? É querer ter para mostrar que tem. É querer possuir com a intenção de competir, com a intenção de mostrar. O problema da nossa geração nos dias de hoje é ter com a intenção de mostrar. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que quando a mãe viu que o menino nasceu e o menino era formoso, o que a mãe fez? O escondeu. Sabe o que eu entendo? Nem tudo que é bonito é para se mostrar. Nem tudo que é bonito é para se mostrar. Mas a nossa geração quer conseguir, quer prosperar. Mas quantos que quer mostrar o carro que tem? Quer mostrar a casa boa que conquistou? Característica de Penina. Penina entrava no templo e queria mostrar para Ana: olha os meus filhos, Ana, você não pode ter filhos. Característica de Penina. E o interessante é que em momento algum no texto você vai ver Ana se fazendo igual a Penina. Em momento algum no texto você vai ver Ana se debatendo e tentando disputar com Penina. A característica de Ana aqui dentro do texto é uma característica singular, que é poucos que têm. Que quando é ofendido
e que quando é humilhado, em momento algum, vai retrucar o seu adversário. É uma característica singular, que é rara de se ver no meio de nós. Quantas pessoas que quando alguém te humilha, primeira coisa que ele faz, ele quer revidar. Ele quer retrucar. Alguém falou mal de você. Aí a pessoa vai falar, fulano não presta, porque isso, por causa disso e daquilo, irmão. Os ensinamentos de Jesus eram diferentes. Jesus ensinou que quando você ouvir que alguém falou mal de você, o que é que Jesus ensinou? Falai bem dos vossos inimigos. Fala bem daqueles que falam mal de você. A característica de Ana dentro desse texto é para poucos. A Bíblia diz que a sua adversária competia com ela com a intenção de a embravecer. Em momento algum, Ana se fazia igual Penina. Sabe o que eu quero dizer para você? Não se faça igual aqueles que te humilham. Não se faça igual quem se levanta contra a sua vida. Seja alguém diferenciado. E o texto diz que Penina humilhava Ana. E Ana, todos os dias fazendo a mesma oração, melhor dizendo, todas as vezes que eles iam ali no templo, o que Ana orava? Deus, me dá um filho, Senhor. Senhor, eu preciso de um filho. Sabe quantos anos aproximadamente Ana orou por esse filho, pedindo um filho? Aproximadamente 15 a 20 anos, Ana orou pedindo a mesma coisa. Senhor, eu preciso de um filho. Por que é que Ana não conseguiu a resposta da sua oração? Desde o primeiro ano. Porque quando a gente pede errado, Deus nos faz repetir de ano. Uma palavra mudou todo o cenário da história da vida de Ana, neste dia que ela entrou aqui no templo. Porque ela pediu a mesma coisa que ela já vinha pedindo há 15 a 20 anos. Senhor, eu preciso de um filho, Deus. Me dá um filho. Imagina a Ana orando no banco da igreja. Senhor, o Senhor está vendo a minha adversária, como que ela me humilha, Senhor. Senhor, eu coloco nas suas mãos. E Ana, neste dia que entrou no templo, ela entrou tão abatida, tão triste, porque em dado momento da nossa vida, na caminhada com Cristo, a luta é tão grande, que vai estar como se fosse igual a Ana. Ana entrou e a luta era tão grande que ela não conseguia mais expressar palavras. Só os seus lábios se moviam. E o pastor da igreja, escorado numa coluna lá no fundo, viu Ana movendo os lábios e pensou, essa mulher deve estar bêbada. Coisa estranha, ela só mexe os lábios. Ana não tinha forças mais para expressar palavras. Mas interessante que a Bíblia diz que ela só se movia os seus lábios, chorava muito. Mas uma coisa eu consigo ver que Ana tinha de valor, ela chorava, porém orava. Quantas pessoas que só chora, mas já não ora mais. Ana chorava, porém orava. E só os seus lábios se movendo, e neste dia ela mudou uma palavra na sua oração. Ela entrou no templo e como das outras vezes que ela já vinha, ela falou, Deus, eu preciso de um filho, Deus. Só que ela disse assim, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei para o Senhor por todos os dias da sua vida. Porque com Deus é assim, irmãos, é uma via de mão dupla. Imagine comigo, Ana entrou aqui dentro da igreja no texto. É um cenário de culto, não é? Ana está orando. Só que todos esses anos, o cenário de culto de Ana, ela está pedindo para si. Só que neste dia ela reconheceu, se o Senhor me der, eu entrego para o Senhor. Quantas das vezes nós entramos no cenário de culto, e o nosso culto é só para nós. E às vezes Deus não opera por causa disso. Ana já poderia ter recebido a resposta. Mas quando você pede errado, Deus te faz repetir de ano. Porque muitas das vezes nós só pedimos pelo nosso interesse. São raras vezes que nós entramos no templo e pergunta, Deus, o que o Senhor quer de mim? É uma via de mão dupla, irmão. Nós só queremos e pouco queremos entregar para Deus. Nós só pedimos, Deus, eu preciso, Deus, eu quero. Em algum momento você já parou na sua oração e falou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Acredite que se em algum momento você orar assim, a principal coisa que Deus te responderia,
eu quero te dar o Espírito Santo. Porque uma vez que você tem o Espírito Santo do lado de dentro, as coisas que você pede do lado de fora acontecem naturalmente sem você fazer força. Sabe por que as coisas não têm acontecido muitas das vezes em um tempo mais rápido? Porque nós pedimos errado. Nós não sabemos entender a via de mão dupla. Deus quer nos atender, mas nós também temos que ceder algo para Deus. E a Bíblia diz que Ana orou e falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele para o Senhor. Irmãos, eu imagino Deus lá do céu olhando para Ana e fazendo isso aqui, ó, dando um sorriso. Há quanto tempo Deus esperava Ana orar essa oração? Ana precisava de um filho, mas o Senhor precisava de um homem de autoridade naquela igreja. Ana precisava de um filho, mas o Senhor precisava de um sacerdote verdadeiro. Olha o cenário espiritual da igreja. Ninguém mais tinha visão com Deus, pastor. A palavra já não tinha mais valor no meio da igreja. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Hoje eu falava com um varão no monte, irmão. Quando a gente entrava na igreja alguns anos atrás, você ouvia uma pregação. Você mastigava aquela pregação a semana inteira. A pregação é pregada nessa noite de domingo. Amanhã a gente já nem se lembra mais direito do que foi falado. Aí eu virei para ele no monte e falei assim: é tanta distração, é tanta tecnologia, é tanta coisa para nos distrair que a gente tem dado menos valor às coisas de Deus nesses últimos dias. A gente tem dado pouco valor não só nas coisas de Deus, em tudo, no âmbito geral. Repare para você ver. Eu me lembro que na época que eu era criança, um desenho que eu gostava muito, Wilson, Dragon Ball Z. Eu lembro que o desenho começava às 11h15 da manhã, eu estudava de manhã. Eu pulava o muro da escola para sair mais cedo, para assistir o desenho. Por quê? Era um episódio por dia. Hoje as nossas crianças conseguem maratonar a série todinha, assentado no sofá, porque não precisa esperar o outro dia chegar. O mundo de hoje está nos moldando a seres humanos impacientes. Seres humanos que entendem que as coisas têm que acontecer rápido. Só que com esse molde que o mundo está moldando os seres humanos, sabe o que nós estamos nos tornando? A não dar valor às coisas da vida, sendo que Deus está nos mínimos detalhes. Nós só aprendemos a valorizar quando as coisas são mais fortes. Aí traz isso para dentro da igreja. Só aprendemos a valorizar uma mensagem que é bem pregada. Vem uma irmãzinha simples aqui e prega, às vezes sem teologia, sem grande sabedoria, e nós não damos o devido valor, sendo que a palavra é de Deus. A palavra sempre foi de Deus. Só damos valor às coisas quando parece que é bem feito. E detalhe, viu, irmãos? Nós estamos nesses últimos dias nos tornando catedráticos. O que é catedráticos? Pessoas estudiosas. Estamos nos tornando pessoas mais cultas. Raras são as vezes que você vê um culto em que a assembleia volta às suas raízes. O pregador está pregando, aí as pessoas esquecem do ambiente e dá lugar para Deus, sem se importar quem está ouvindo, quem está olhando, e começa a falar em línguas e dá lugar para o Senhor. Porque a gente entra na igreja e estamos, parece que engessados. Parece que passou gesso em nós. A gente senta no banco e fica quietinho, ouvindo do começo ao final, sem dar um glória a Deus. As nossas pregações estão cheias de teologia, cheias de conhecimento, mas a gente já não vê mais Deus curando, a gente já não vê Deus batizando. As nossas pregações são ricas de conhecimento, mas Deus não opera mais. Aí a gente entra no texto, a palavra de Deus era muito rara. Deus já não falava com ninguém há muito tempo. Deus já não acha no meio de nós alguém que consegue ouvir a voz dele e ter visões espirituais já faz tempo. Mas nós estamos nos tornando estudiosos, ricos de conhecimento, mas o ambiente espiritual está morrendo, se esvaindo aos poucos. Nós não estamos dando valor. A palavra de Deus era muito rara. Não tinha visão manifesta. Tinha líder na igreja. Tinha sacerdotes.
Tinha pessoas que faziam trabalhos na igreja. Mas me aponta um dentro do texto que tinha intimidade com Deus. Me aponta um dentro do texto que tinha intimidade com Deus. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, irmão. Há quanto tempo você não sabe o que é chorar uma lágrima diante de Deus? Há quanto tempo você não sabe o que é chorar uma lágrima diante de Deus? Em oração, eu não digo lágrima por um sofrimento, porque perdeu um relacionamento que não deu certo, por um carro que foi roubado. Eu digo lágrima quando você dobra o joelho, irmão. Não tem sensação mais gostosa do que você orar e sentir a vontade de chorar, porque a sua alma está sentindo Deus. Rabaço e calavácia condia calabraçai. Não tem coisa mais gostosa que você entrar num culto, o pregador pregando, e você sente o seu corpo arrepiando, porque você sente o poder da mensagem, da palavra de Deus. Tem pessoas aqui me ouvindo, que já faz tempo que não sente o corpo arrepiar, já faz tempo que não sente vontade de falar em línguas, de entrar no mistério com Deus. O Senhor olhou para aquele ambiente naquela igreja. E quando viu a mãe entregando o menino antes de nascer, o Senhor sorriu. E eles voltaram para casa. Ana já voltou grávida. Como assim, pregador? Todos esses anos eles já tinham tentado. Porque o próprio texto diz que Ana se levantou e o seu semblante já não era mais o mesmo. Ou seja, é o semblante de quem está convicto. Deus ouviu a minha oração. Deus me ouviu. Mesmo não vendo milagre, aparentemente, fisicamente, mas já tem certeza que vai acontecer. O seu semblante já não era mais triste. E Ana saiu dali. Seu esposo e ela teve relações. E Ana se engravidou. E teve um filho. E como era costume, ele subia ao templo uma vez por ano. Eucana disse, no ano seguinte, eu vou ao templo, Ana, vamos? Ana disse, eu não vou. Eu só vou quando o menino desmamar. Pelo que eu estudei, a idade certa para uma criança desmamar fica entre 2 a 3 anos. Tem uns meninos mamão aí que mama 4 até 5 se deixar. Mas imagina comigo. Ana esperou os 3 anos até que a criança desmamasse e o levou ao templo. Só que o interessante, você acha que Ana levou a criança ao templo sem antes dar as instruções ao menino? Não. Porque Ana era mulher de oração. Imagine comigo, antes de Ana levar o menino para a igreja, eu imagino que Ana falou, a igreja lá é assim, assim e assim. Os sacerdotes lá fazem isso, isso e aquilo. Irmãos, eu imagino Ana entrando pela porta da igreja com aquela criancinha lá na porta, 3 aninhos. E a criança pergunta, mãe, que lugar é esse? Lembra que eu te disse? É aqui que você vai morar. É aqui, mamãe, que eu vou morar? Sim, é na casa do Senhor. Imagina a criança entrando na igreja, irmão, a primeira vez. É tão interessante a gente destacar isso, porque quantas mães, pais, aqui fica um conselho, tá, irmãos? A mãe já tinha dado instrução ao menino antes de levar lá. E fica um conselho. Irmãos, eu vejo pais e mães que se admiram por ver, às vezes, a criancinha pequenininha já sabe mexer no celular. A mãe fica feliz, olha, meu filho já sabe jogar joguinho. Você não devia ficar feliz com isso. Olha, meu filho já sabe fazer isso. Outro dia eu vi no status de uma pessoa que eu conheço, uma criancinha de 2 anos rebolando até o chão. E aqui é tanto de adulto no vídeo batendo palma. Irmão, isso me enoja. E uma grande preocupação que fica na minha mente, sabe o que é? Nós estamos travando uma guerra silenciosa e oculta dentro dos nossos lares. Uma guerra que não tem alarde, não tem som. Muitos de nós estamos perdendo os nossos filhos. A educação quem está dando para os nossos filhos é o YouTube. É o desenho. Nossos filhos passam mais tempo assistindo desenho do que estudando, lendo a Bíblia ou fazendo qualquer outra coisa, ou até mesmo brincando.
Escuta o que eu vou falar aqui, ó. Repare, eu vou até entrar num pouco de um termo escatológico. Repare qual foi a maior faixa etária de idade que o coronavírus matou. Qual foi? Os idosos. Tem estratégia demoníaca em todo esse cenário. Pouca gente percebeu. Sabe por que a maior parte foram os idosos? A estratégia de Satanás é: eu elimino boa parte dos conservadores de bons costumes e deixo só essa geração que está crescendo agora. Irmãos, a pior de todas as gerações que está para existir está chegando aí. Nós que temos de 25 anos aproximadamente de idade para cima, somos a última geração que sabe o que é um mundo sem internet. E isso me preocupa, eu tenho medo do que será esse mundo daqui a uns 10 anos. Uma geração que acostumou, como eu disse aqui há alguns minutos atrás, acostumou com o imediatismo, acostumou com o já, com agora. Só que eu admiro a estratégia de uma mãe como Ana, de levar a criança ao caminho do Senhor. E Ana levou a criança, e o menino foi morar ali, e o menino crescia na presença do Senhor. Crescia diferente. E o que me admira é que o ambiente espiritual, eu vou explicar o cenário do ambiente, o texto que nós lemos deu detalhes. Os filhos de Eli tinham um costume tão terrível, tanto no conceito sexual, como no conceito financeiro. Conceito financeiro. A Bíblia diz aqui no texto que lemos, que quando alguém vinha oferecer uma oferta na casa de Deus, antes que alguém oferecesse, entregasse a oferta, por exemplo, que isso aqui é o lugar de pôr oferta, antes que alguém ofertasse aqui, mandava o obreiro enfiar o garfo lá dentro e tirar para ele primeiro. Aonde está o erro desses sacerdotes? Quando você lê o livro de Números, capítulo de número 18, versículo 20, você vai ver que Deus dá uma instrução, que os sacerdotes da tribo de Levi, que eram esses homens que eram da tribo de Levi, que só podia ser sacerdote se fosse da tribo de Levi, tá? Eles poderiam viver da oferta. Deus manteria os sacerdotes, trazendo para os dias de hoje, Deus manteria os pastores da obra. Não é errado um pastor que se entrega ao trabalho da obra, viver da obra. Aonde que está o erro dentro do texto? E eu vou aplicar para os dias de hoje. Deus, quando chama alguém, Ele chama para a sua obra, Ele mantém e sustenta. Deus nunca chamou ninguém para enriquecer através da sua obra. Se eu quero enriquecer pregando, é melhor abrir uma empresa e trabalhar. Se eu quero ficar rico pregando, é melhor trabalhar, irmãos. Deus nunca chama ninguém para enriquecer através do Evangelho. Quando Deus chama, Ele mantém e sustenta. Porque a Bíblia diz que aquele que prega, que viva do Evangelho. Mas não é enriquecer através do Evangelho. Irmãos, aquele pecado daqueles jovens era tão grande, que o povo perdeu o prazer. O texto diz, olha aqui, ó. Era, pois, muito grande, versículo 17 do capítulo 2, o pecado desses homens, desses jovens, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. O povo já tinha perdido o prazer de ofertar na casa de Deus, por causa da atitude deles. E quem nunca ouviu aí fora a expressão de muitos ímpios, eu vou dar oferta na igreja, pastor, está andando de carrão. Quem nunca ouviu, irmão? Sabe por que os ímpios às vezes dizem isso? Por causa da ganância de muitos líderes. E eu vou abrir um leque aqui para dizer uma verdade. Em cima dos nossos altares, muitos desses homens têm pregado. E sabe por que muitos desses têm pregado? Porque somos nós que mantemos. Nós, principalmente assembleianos, temos um costume, um defeito muito feio, de dar o privilégio de pregação para quem já tem um nome. E dentro do texto, Deus está levantando uma criança que não tem nome. O menino não tem nome. Mas nós temos às vezes o costume, vai ter festividade, vamos chamar fulano de tal. Só que muitos desses fulano de tal, não vou dizer todos, muitos desses fulano de tal cobram um absurdo. Pregadores que querem ganhar em uma noite o que se ganha trabalhando em um mês.
É vergonhoso dizer isso aqui, mas é a característica dos filhos de Eli. E o texto diz aqui, lembra que eu disse para você frisar a palavra execráveis? Execrável, se você for no dicionário linguístico da nossa língua portuguesa, você vai descobrir o significado, que execrável significa alguém que é indigno de estar numa posição e já não pode mais. Os filhos de Eli se tornaram execráveis, sabe o que eu entendo com isso? Eram sustentados pelo nome, já não tinha mais a presença do Espírito Santo. Quantos que sobem nos nossos altares são sustentados pelo nome que tem, mas o Espírito Santo já passou longe, já não tem mais a presença do Espírito Santo. Homens sem caráter, homens sem capacidade de estar na presença de Deus. E eu vou te ensinar uma coisa aqui. Por que eles são usados? E Deus usa, tá? Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é tirar dom de quem está no pecado. Alguém pode subir aqui e pregar em adultério? Pode, ninguém vai saber. Alguém pode subir aqui e pregar e depois sair e tomar cerveja? Pode, é escolha dele, mas vai acertar com Deus no juízo final. Aonde que eu provo isso dentro da Bíblia? O versículo diz lá no livro de Mateus, diz assim, mas Senhor, em seu nome eu preguei, eu curei. Aí o que o texto diz? Afasta de mim, maldito, para o fogo do inferno. O próprio texto diz que ele curou, ele pregou e batizou. Ou seja, Deus não tirou o dom. E por que Deus usa eles ainda, mesmo estando errado? Por amor à igreja. Por amor à igreja. Aí Deus ainda usa. Só que aí que esses que se entregam a essas práticas pecaminosas se enganam. Por ver que Deus está usando, eles pensam, acho que Deus não está ligando para o meu pecado. E vai sendo enganado dia após dia. E o diabo vai levar muitos dos nossos, até mesmo dentro da igreja. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia, irmãos. Cuide para que não caia. Outro costume daqueles jovens, tinha um costume terrível. Quando acabava o culto, eles tinham o costume de se deitar na porta da igreja, da congregação, com as moças. E eu fui estudar para entender isso, pastor Wilson. Por que eles tinham esse costume? Êxodo 38, versículo 8, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Moisés para fazer uma pia de cobre com os espelhos das mulheres que se ajuntavam na porta da congregação. Por que as mulheres se ajuntavam lá? Com a intenção de ajudar. E qual a intenção delas de ajudar? Começou lá em Gênesis. Lembra do versículo que diz que nascerá um da mulher que o quê? Esmagará a cabeça de Satanás. Gênesis 3,15. Nascerá um da mulher. Então, desde aquele versículo, dentro da cultura judaica, as mulheres acreditavam que em qualquer momento da história, qualquer uma delas podia ser a mãe desse menino. Só que para ser a mãe, elas acreditavam que era possível só se casasse com um sacerdote. Então as moças se ajuntavam na porta da congregação, na intenção de ajudar e na esperança de se casar com um homem de Deus. Só que aí entra a malícia dos filhos de Eli. Aproveitava da situação. E eu nunca vi, irmãos, um negócio estranho, viu, pastor? É uns camarada feios, só porque prega muito, as moças se engraçam pro lado dos caras, que eu nunca vi. Os caras feios, só porque é usado, aí as meninas ficam doidas. Só que nessa aí entra os pervertidos e aproveita da situação, igual os filhos de Eli. Aproveitava das moças que com a intenção sã de apenas ajudar no templo, eles aproveitavam e tinham relações com as moças. E aqui eu entro com a revelação bíblica. Quantas dessas orgias, quantas dessas práticas de pegar dinheiro da igreja, que Samuel talvez não foi convidado, hein? Imagine quantas vezes que os filhos de Eli não chegaram para Samuel. Vamos, Samuel, hoje nós marcamos com as meninas depois do culto. Não tem nada a ver, irmão, um jovem se relacionar com a moça, até mesmo conversar após o culto. O erro é o que vai acontecer depois da conversa, que só Deus sabe o que. Irmãos, imagina quantos desses convites que Samuel não foi convidado. Vamos, Samuel, nós marcamos um encontro com as meninas. Eu imagino Samuel olhando para eles assim. Vocês marcou um encontro com as meninas? Nesta noite feliz, neste santo lugar,
Eu marquei um encontro com Deus. Samuel era diferente. E sabe o que Deus me faz entender aqui? Samuel, em um ambiente totalmente pervertido, foi um jovem diferente. A diferença não é o lugar, é quem sou eu onde eu piso o meu pé. Eu já ouvi alguém expressando: não, pastor, lá em casa é tão difícil servir a Deus. A dificuldade não é o lugar, é quem você é, onde você pisa os seus pés. Samuel teve todas as oportunidades do mundo para seguir os filhos de Eli, mas ele não seguiu, porque o texto diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho deles, nem se detém no mesmo caminho e nem se assenta, porque a estratégia do diabo é assim, pastor Wilson. Primeiro, conselho, bem-aventurado o varão que não ouve o quê? O conselho dos ímpios. O diabo vem e sutilmente a pessoa, sem perceber, ela começa a conversar com pessoas que não condiz com a vontade de Deus, e começa a ouvir conselhos, começa a ouvir as ideias de quem não está na presença de Deus. Aí depois, já está andando no mesmo caminho, se detém no mesmo caminho. Depois de se deter no caminho, se assenta no meio deles. Aí já era. Por quê? Assentar-se na roda dos escarnecedores. Dentro da cultura judaica, toda vez que você se assentasse com alguém, no mundo espiritual você estaria fazendo aliança. Lembra de Jesus? Assentava-se com os pecadores e foi julgado. Mas ele assentou-se com os pecadores para fazer uma aliança de salvação. Jesus era diferente. Mas cuidado, irmãos. Imagina quantas dessas orgias que Samuel não foi convidado. E eu vou te ensinar uma coisa, irmão. A diferença, grave isso aqui, ó, não é lugar. A diferença é quem sou eu onde eu piso os meus pés. Quem sou eu? Repare na Bíblia que você vai ver vários cenários parecidos. Olha para você ver. Daniel tinha tudo para pecar na Babilônia, mas foi diferente. A Babilônia mudou Daniel? Não. Adão tinha tudo para vencer no paraíso, mas pecou. E Jesus foi diferente, venceu no deserto. Então a diferença não é o lugar, é quem sou eu, aonde eu piso os meus pés. E eu vou terminar aqui com essa mensagem final aqui, ó, irmãos. Samuel foi um jovem que viveu em meio a uma geração pervertida. Eu posso até colocar um tema nessa mensagem: um jovem vivendo em meio a uma geração pervertida. É possível nesse mundo pervertido dos dias de hoje você ser diferente. É possível nesse mundo pervertido, talvez na escola, no trabalho, no meio de algumas pessoas que você tem convívio, você ser diferente. Você não pode deixar as pessoas à sua volta mudar o seu caráter. Caráter não é aparência física, o caráter começa dentro de cada um de nós. Samuel, olha o que o texto diz para você ver aqui, ó, confirmação do que eu estou falando aqui, ó, versículo 26 do capítulo 2. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Tudo indica que Samuel se desviava de todas as coisas erradas que ele foi convidado. Samuel era jovem, irmão. Todo jovem tem a necessidade, talvez, de querer namorar. E quantas dessas oportunidades que os filhos de Eli convidaram ele rejeitou, hein? Quantas oportunidades que Samuel teve para pecar e ele escolheu ser diferente. Um jovem que viveu em meio a uma geração pervertida. Samuel escolheu ser diferente. E a Bíblia diz bem claro, ele crescia e fazia-se agradável, tanto para com Deus como para com os homens. Sabe o que quer dizer isso no texto? Samuel era crente diante de Deus e lá fora diante dos homens. Não basta servir a Deus fielmente aqui na igreja e lá fora não ser alguém que tem um bom testemunho. Eu tenho que ser fiel aqui e ser um bom pagador lá fora. Ter bom testemunho, honestidade. Samuel era esse homem que foi diferente em meio a uma geração pervertida. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esta palavra. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, como está escrita em sua palavra, de maneira nenhuma ela desce e volta vazia para o Senhor.
sem antes cumprir o propósito na qual o Senhor enviou a palavra na terra. Obrigado, Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada uma de nossas vidas. Nos ajuda a valorizar mais a sua palavra. Ó Deus, como foi pregado neste texto, que não tinha alguém que tinha mais visão com Deus. Já era raro ver alguém que valorizava a palavra como ela deveria ser valorizada. Nos ajuda, Senhor. Nós não conseguimos sozinho, Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda a valorizar as coisas do Senhor. Coloca em nós, Senhor, um despertamento para uma intimidade de ter visões, intimidade de oração. Confirma sobre nós esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Wilson.